Aleluia. Vamos para a palavra? Lá para Efésios capítulo 30, ou melhor, capítulo 4, de 30 a 32, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E algumas pessoas, nós estamos na jornada, né? Domingo que vem é Pentecostes, e nós vamos celebrar o Pentecostes domingo que vem, então não falte domingo à noite, porque Deus vai fazer um negócio muito forte aqui. Deus não, né? O Espírito Santo vai fazer. Então gera uma expectativa sobre Pentecostes. E a palavra de Deus para nós hoje, né, tem a ver com esse hóspede em nós, que é o Espírito Santo. E algumas pessoas perguntam, pastor, eu posso perder o Espírito Santo? Eu entristeço o Espírito Santo? Como é que isso funciona, né? E eu queria na Bíblia falar sobre isso, um pouco sobre isso, né? E queria até usar uma palavra, não machuque o Espírito Santo. Então vamos lá para Efésios 4, de 30 a 32, o texto vai aparecer aqui em cima, né? Então Efésios 4, de 30 a 32. Às vezes a pessoa fala, pastor, o crente perde a salvação. Eu creio que não perde a salvação. Eu creio que você pode enfraquecer a presença do Espírito Santo em você. Ele pode, como nós vamos ver hoje, ele pode não estar atuando na sua vida e o diabo ter legalidade, porque quando eu estou blindado, nada pode me alcançar. Mas quando eu dou uma brecha, o que acontece? Eu posso ser atingido. Então, nós vamos ver na palavra de Deus sobre não entristecer, ou seja, não machuque o Espírito Santo de Deus. Vamos lá então? Efésios 4, de 30 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem fostes selados para o dia da redenção. Que toda amargura, ira, raiva, clamor e calúnia sejam afastados de vocês, com toda malícia, e sejam gentis uns com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Olha, na outra versão diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, esse texto, se você ler os versículos anteriores, você vai entender o contexto com que Paulo fala aqui em Efésios. Porque a Bíblia toda, ela se contextualiza. Um texto, um versículo, ele puxa o outro. E Paulo aqui, ele está falando sobre não dar lugar ao diabo. Se você for olhar os textos anteriores, ele falou, não dê lugar ao diabo. E como é que eu dou lugar ao diabo? E nesses versículos, você vê quando ele fala, e não entristeçais o Espírito Santo. Aí logo depois ele vai dizer, que toda amargura, toda ira, raiva, calúnia, que tudo isso saia de você. Como é que nós entristecemos então o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Olha, o Espírito Santo, como nós falamos, ele é uma pessoa divina, que vive dentro de nós, em nós. E nós como cristãos, nós temos a capacidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. E em relacionamento nós podemos também causar feridas. Na verdade, num casamento, como é que funciona? Você casou, você pode trazer alegria para o seu marido ou para a sua esposa, como você pode causar o quê? Dor, não é? Então quando você tem uma relação de muita intimidade com a esposa, o que acaba acontecendo? Você sabe o que agrada a esposa, o que desagrada a esposa. 30 anos de casado eu fui aprendendo um pouco sobre isso. O que agrada, o que desagrada. Talvez você está novo no casamento, está no namoro. No namoro geralmente todo mundo leva tudo tipo assim, depois muda, né? Mas no casamento as coisas, elas já começam a ficar diferentes. Então no relacionamento nós podemos ter esse tipo de atitude, ou de aproximar, ou de se afastar um do outro. E aqui no texto, Paulo vai estar falando sobre isso, sobre que o Espírito Santo ele se entristece. E às vezes a gente trata o Espírito Santo como uma coisa. Eu acho que
uma das consequências de dizer lá, quando Jesus ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba, uma das consequências desse texto é que tem gente que pensa que o Espírito Santo é um pássaro. Não é um pássaro. Ali foi uma simbologia, mas ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele sente, ele nos conhece e nós podemos lhe causar sofrimento. É o que o texto diz. Nós podemos causar sofrimento ao Espírito Santo. Já imaginou isso? No casamento, às vezes nós fazemos coisas que desagradam a esposa, desagradam o marido. Nós causamos sentimento negativo. Às vezes o marido faz para poder, tipo assim, vou fazer para que o nosso relacionamento melhore. Mas não melhora, né? Nenhum relacionamento melhora com espinhos, mas com as flores. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele tem um sentimento e nós muitas das vezes nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus. Eu li esses dias uma frase de um evangelista, Catherine. Ele diz assim: não fira o precioso Espírito Santo, ele é tudo que eu tenho. Essa é uma coisa da qual tenho muito medo. Tenho medo de entristecer o Espírito Santo, pois quando o Espírito Santo é retirado de mim, sou a pessoa mais comum que já existiu. Olha, nós que somos cristãos, às vezes a gente se afasta do caminho. Não quer dizer que você perdeu a salvação. E esse afastar, você sente um peso, né? Semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falando: pastor, eu ia para os lugares e eu sentia que eu estava no lugar errado, que eu não estava no lugar certo. Eu senti um peso, senti uma dor. Ele falando: é o Espírito Santo de Deus. Essa ausência do Espírito, Ele tocando em você para que você realmente entenda quem Ele é. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, na verdade, nós quebrantamos o seu coração. Quando entristecemos o Espírito Santo, nós não perdemos o Espírito Santo. É isso que eu queria que você entendesse. O pecado, ele cria um afastamento, mas não quer dizer que você perdeu o Espírito Santo, porque o texto diz que nós fomos selados. Então há um selo na minha vida e na sua. O filho pródigo, ele foi para os caminhos que não deveria ir, foi para os caminhos maus, ruins, se desviou, mas ele era filho. Ele era filho. É interessante que até o anel ele tinha perdido, mas o pai devolve o anel. Então nós não perdemos essa filiação, essa paternidade, mas nós vamos comer como porcos. Aí uma pessoa esses dias falando comigo, falando: pastor, como é que é esse negócio de ovelha? Eu até falei domingo passado, né? Como é que é a ovelha? A ovelha, ela se desvia por falta de conhecimento, de maturidade. O filho pródigo não. Ele sai porque ele quer sair. A ovelha, você vai atrás. O filho pródigo, você tem que esperar ele voltar, porque ele vai comer lavagem com os porcos. Infelizmente, é o que acaba acontecendo. Então, o relacionamento ele ainda existe, mas a intimidade e a proximidade estão quebradas. É igual um casamento. Discutiu o casal, o marido entristeceu a esposa entristeceu o marido. O que acaba acontecendo? Continuam casados. Aí acaba que o marido dorme na sala, a esposa está lá no quarto. Gente, uma coisa que eu e Vanusa nós sempre procuramos no casamento é nunca dormir brigado. Eu sempre pedi perdão. Não, Vanusa? E às vezes eu estava certo. Por que você está pedindo perdão? Sei lá. Eu peço logo, resolvo logo tudo. Porque às vezes, querido, nós com o Espírito Santo nós não restauramos o relacionamento. Aí passa tempo, e o tempo vai passando, e o seu relacionamento com o Espírito Santo ele está frio. Aí não dá vontade de ir para a igreja, você sai da igreja, não dá vontade de adorar o Senhor, não dá vontade de ler a Bíblia. E quando você ouve as coisas de Deus, às vezes você é quebrantado, mas você está com o relacionamento estremecido, frio diante dele. Ou seja, o relacionamento existe, mas a intimidade, a proximidade foi quebrada. Aí nós perdemos a alegria da salvação. Queridos, a coisa mais importante que nós temos é essa alegria.
Que no meio das dificuldades, no meio dos problemas, das frustrações, das brigas, você ter a alegria da salvação. Nada paga o preço dessa alegria. Está tudo desmoronando, mas você sabe, como nós cantamos aqui, né? Você sabe que Jesus está voltando, você sabe para onde você vai, você sabe que o céu é real. Isso é a coisa mais fantástica que existe, quando você tem esse sentimento. E imagina, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós perdemos essa alegria, perdemos a paz, a direção e ficamos rapidamente irritados. Uma pessoa que perde esse relacionamento, ele fica irritado com qualquer coisa, fica irado, se irrita com facilidade, porque um dos frutos do Espírito, das coisas do fruto do Espírito é o que é a paz. A pessoa perde a paz. E aí a terceira coisa que acontece, quando você entristece o Espírito Santo, é que o diabo, ele vai aproveitar essa brecha e vem as ações demoníacas. Queridos, aquilo que não te tentava, passa a te tentar. Você às vezes passa por um lugar e aquilo não te fazia antes, não te chamava a atenção. Mas agora, você deu uma brecha e aquilo começa a te chamar a atenção. Pornografia, sexo, tantas coisas, né? Fofoca, tantas coisas passam a te chamar a atenção. E o apóstolo Paulo, em 3 versículos anteriores daquele que nós lemos, ele diz justamente: não deis lugar ao diabo. Se você entristece o Espírito Santo e não conserta a sua conexão com ele, você está abrindo a porta para os demônios, para que eles venham e tenham vantagem de sua comunhão quebrada com Deus. Quebrou a comunhão, o diabo vem. Falando, é quase igual a um casamento, mesma coisa. Os demônios são atraídos por pessoas que entristecem o Espírito Santo. Isso atrai os demônios. Não estou dizendo que você vai pegar um demônio, você vai ficar possuído, mas você fica vulnerável quando vive no estado de entristecer o Espírito Santo. Viver nossas vidas sem entristecer o Espírito Santo é a maior garantia de não sermos assediados pelo diabo. Porque quando você está em comunhão plena com o Espírito Santo, o diabo passa correndo de você. Acontecia com Jesus, gente. Jesus, os demônios corriam dele, a notícia vinha de longe. Quando Jesus chegava, os demônios já se punham de joelho e falavam: Jesus, se afasta de mim. Comunhão com o Espírito Santo. Você tem comunhão com o Espírito Santo, o diabo vai sair na maior. Agora, quando a pessoa entristece o Espírito Santo, aí ele vai expulsar um demônio, e vai, e fala, e fala, e fala, e o diabo está nem aí. Por quê? Porque você quebrou a comunhão com o Espírito Santo, com aquele que te reveste de poder e autoridade. Quando o Espírito Santo não fica entristecido, nós temos acesso à sabedoria divina, força e orientação. Olha, esses dias eu estava lendo um livro e no livro uma frase, falei, esse livro valeu tudo, né? Imagine, quando você entristece o Espírito Santo, é como se você tivesse uma conta no banco. Imagine com 10 milhões de reais no banco, mas você perdeu o cartão e a senha. É a mesma coisa. Você tem 10 milhões no banco, mas você não tem senha e nem cartão. Você não pode sacar. Eu falei, cara, é isso mesmo. Agora, quando você está em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, ou seja, você tem livre acesso aos recursos espirituais que Deus já conquistou para você. Como diz em Efésios, né? Há muitos recursos, muitas bênçãos, muitas riquezas espirituais que eu e você nós temos acesso. Agora, quando você entristece o Espírito Santo, você está rico, mas você perde o acesso. Uma das formas mais fáceis de entender esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o coração, ele piora com o tempo, sem arrependimento. A raiva se aprofunda, traz feridas que permanecem e começam a infeccionar. Queridos, quando nós não tratamos a ferida, quando nós deixamos a ferida crescer, ela vai crescendo, e aí nós vamos perdendo mais e mais. Porque muitas das vezes, como nós vamos ver aqui, o que entristece o Espírito Santo, nós queremos ter o nosso orgulho próprio, né? Não foi eu que ofendi, ele que tem que vir. Não é assim que nós falamos, né?
não me pediu perdão. É ruim, hein? Mas vamos lá. Você saberia o que acontece quando você entristece o Espírito Santo de Deus? Você saberia se ele está satisfeito com você? Para que você saiba, quando você entristeceu o Espírito Santo, primeiro você tem que ter proximidade com ele. Não é verdade? Se eu tenho um casamento de aparência, onde eu não tenho convivência com a minha esposa, eu não vou saber se eu ofendi. Agora, se eu tenho um relacionamento diário com ela, se todo dia a gente está junto, se todo dia a gente conversa, se todo dia a gente tem intimidade, eu vou saber quando ela está ofendida. A mesma forma é o Espírito Santo. Se você tem uma vida diária de leitura da Bíblia, de oração, de conversa com Deus, você vai saber quando você entristeceu o Espírito Santo. Agora tem gente que já entristeceu, já desentristeceu, já entristeceu de novo e não está nem sabendo, porque não tem intimidade, não ora. Nós vivemos hoje uma geração, a geração que menos ora, a geração que mais tem Bíblia e a que menos tem leitura bíblica. A geração que mais tem acesso a conteúdo sobre Deus e a que menos usa esse conteúdo. As mensagens mais assistidas são mensagens de autoajuda. São coach, aquelas que diz que você vai. Poucos querem ver aquilo que Deus quer que elas realmente se transformem. Então, se você tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você vai saber quando você entristeceu o Espírito Santo. Você vai saber. Por isso é que é o perigo de você perder a sua vida diária de leitura e oração. Gente, o diabo vai fazer de tudo para que você ache que você é autossuficiente, para que você ache que você já sabe tudo de Bíblia, que você tem todo o conhecimento, que você tem toda a base. O diabo vai fazer de tudo para que você ache que está bom. Não é verdade? No Casados para Sempre tem uma frase que diz assim: nenhum casamento está tão ruim que não possa melhorar, e não tão bom que possa ficar melhor ainda. Então todo relacionamento que você tem com Deus, ele pode a cada dia ser melhor. A intimidade com Deus vai te levar sempre para lugares maiores. Você vai estar sempre satisfeito. Olha, porque o Espírito Santo ele te prepara para a frustração. Eu fico imaginando Jesus, Jesus ele era cheio do Espírito Santo. E você imagina, o Espírito Santo preparou ele para andar sozinho no Getsemane. Preparou ele para estar sozinho na cruz. O Espírito Santo preparou ele para o sofrimento. Assim como estava com ele em todas as curas, expulsão de demônios e ensinamentos, estava com ele nos momentos de solidão. O ministério de Jesus durou 33 anos a vida de Jesus. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo, o ministério nosso vai ser cheio de gente, né? Popularidade não tem a ver com estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo tem a ver com fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem para você. Agora vamos lá. O que entristece o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo não se ofende facilmente, mas é hipersensível. E para conhecê-lo pessoalmente, nós temos que estar cientes de que ele tem sentimentos e desejos. Ele levantará silenciosamente, não que ele nos abandone, mas ele pode ser ferido por nós. O que é maravilhoso é que o Espírito Santo não é um mistério tão grande que não sabemos o que o fere. Você vê que a própria palavra vai dizer sobre isso. Em Efésios 4, de 30 a 32, são mostradas 3 coisas que entristecem o Espírito Santo. Resumindo, o texto diz: a maneira como vivemos o entristece. Entristece o Espírito Santo. Não se trata de não ler o suficiente da Bíblia, mas de não obedecer a nada dela. Não é ler a palavra só. Alguns lê, mas não pratica, né? Tem gente que conhece de cor, mas não pratica. Então o que ofende o Espírito Santo não é você ter conhecimento bíblico, mas é você não praticar aquilo que a Bíblia diz. Sério isso. A ênfase, né, é colocada em como vivemos e mais na forma como nós fazemos as coisas. Se não lermos a Bíblia, não pregarmos o Evangelho e não usarmos suficientemente os nossos dons espirituais, isso pode extinguir o Espírito. Mas não é isso que entristece o Espírito.
O que entristece o espírito não é como você ministra, mas é como você vive. O que entristece o Espírito Santo é como você vive. Mateus 7, Jesus ele disse que naqueles dias muitos iriam dizer: mas eu expulsei demônios, eu preguei, curei. Jesus vai dizer: afaste de mim, porque eu não vos conheço. Porque o Espírito Santo só conhece aqueles que geram fruto. Jesus só conhece quem dá fruto. E aí o texto ele fala sobre algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. E eu vou chamar a primeira de emoções tóxicas. Entristecemos o Espírito Santo quando nos apegamos a emoções tóxicas. Amargura, ira. Versículo, vou botar aqui para Efésios. Quando Paulo está falando aqui: não entristeçam o Espírito de Deus, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Olha, as emoções tóxicas que entristecem o Espírito Santo são guardar rancor, ofender-se e apegar-se à amargura. Parece coisa tão simples, né? Às vezes, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica sujeito a pecados mesquinhos e emoções tóxicas. Gente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que a gente fica mais sensível, né? Aí às vezes coisas tão simples, né? Amargura. Alguém fez algo contra mim. Aí o que a pessoa faz? Ela fecha, ela guarda. E aquilo começa a gerar no coração dela um sentimento. E esse sentimento, ele é seguido logo do quê? Da falta de perdão. Aí vem aquela questão, né? Mas não me pediu perdão, né? Os rancores, o rancor é algo que não melhora quando você cuida dele, fica pior. Os motivos pelos quais muitos de nós adoramos guardar rancor incluem porque leva tempo e energia para construir e não temos certeza de quem nós somos sem ele. Aí a pessoa guarda o rancor e a amargura e ela faz questão de alimentar isso. A gente repete como um filme, né? Aquele filme de traição e mágoa. Tantas vezes na mente a pessoa repete e ela fala isso várias vezes para ela mesma. E a ideia de você seguir em frente é assustadora, porque até aqui eu tenho uma razão pela qual eu posso ser assim. Mas se eu perdoar, como eu vou seguir em frente? Se eu liberar, como é que eu vou seguir em frente? Aí a pessoa se apega a esse rancor, justamente porque aí vem aquela ideia, né? O ofensor não fez nada para merecer perdão. Eu fico imaginando se Deus pensasse igual eu e você, né? Ninguém fez nada para merecer perdão. Você não fez, eu não fiz para merecer perdão. Guardar ressentimento me impede de me machucar novamente, né? Estou blindando o meu coração. É por isso que eu rajo assim. Porque se a pessoa se aproximar, ela vai fazer de novo. Gente, eu ouço isso constantemente na igreja. Olha, pastor, eu vou até aqui porque eu sei que se eu abrir a porta, vão me ferir de novo. É por isso que eu sou assim. Porque eu já fui ferido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E se eu der espaço, vão ferir de novo. Por isso eu prefiro me guardar dessa forma, né? Todas essas coisas fazem sentido para a nossa mente ferida. Mas a Bíblia nos adverte contra tais escolhas. O que acontece quando ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo é que também ficamos mais sensíveis às pessoas. Sério, né? Começamos a nos levar muito a sério e nos tornamos, né, excessivamente sensíveis às pessoas. Ficamos magoados ou ofendidos muito rapidamente. Pessoas se ofendem rápido, gente. Tem gente que se ofende com tão pouco. Qualquer coisa ofende. Eu vejo que a igreja não é espaço para isso. Um novo convertido talvez possa de vez em quando. Mas um crente que já está no evangelho há tanto tempo, se ofender facilmente, é porque não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, morreu
os desejos da carne. É a carne que se ofende, mas o Espírito não. É por isso que o Evangelho, que Jesus foi claro quando ele disse: necessário vos é nascer de novo. Sem novo nascimento, não tem como ver a Deus. Porque quem nasceu de novo, nasceu de novo. Agora quem não nasceu de novo... Gente, eu repito essa história várias vezes aqui na igreja. E parece que a gente vai repetir um monte de vezes ainda, né? Pensa comigo aqui. Vamos voltar para o torcedor de time de futebol, né? Quem é flamenguista aqui? Flamenguista mesmo. Flamenguista roxo. Ah, bem, diminuiu o número. Só tem 2 aqui. Glória a Deus. Ele está pregando, Deus está convertendo esse povo, né? Mas imagine, o flamenguista, casado, e a mulher vascaína. Vou botar o Vasco, né? Porque eu acho que é um time que de vez em quando está perdendo mesmo. Mas sempre está quase caindo, né? Mas aí o flamenguista, sempre tirando onda em cima da esposa vascaína. Aí o flamenguista morre. E a esposa, né, resolve fazer a pegadinha final, né? Veste ele com a camisa do Vasco, né? Aí está lá no caixão, todo camisa do Vasco, flores pretas e brancas, bandeira do Vasco no fundo, em cima do caixão. Aí o pessoal chega e fala: mas ele era flamenguista. Ela se converteu, bobo. O defunto vai reclamar? Vai levantar para falar alguma coisa? Ele morreu, gente. Agora tem crente que não morre de jeito nenhum. Fala mal dele. Para que falou? Pastor, eu não tenho sangue de barata. Barata não tem sangue, meu irmão. Eu não tenho, eu sou colérico. Bem, você morreu, a sua carne, ela está morta. Quem nasceu é o teu espírito. O seu espírito, ele não está nem aí para o placar aqui da terra. O placar dele é o que está lá no céu. Ele não está preocupado com essas coisas aqui. Olha, quando nós ficamos sensíveis ao Espírito Santo, nós ficamos mais sensíveis às pessoas. Começamos, às vezes, a nos levar muito a sério, nos tornamos excessivamente sensíveis às pessoas, ficamos magoados, ofendidos muito rapidamente. Isso acontece muito com pessoas que recentemente foram salvas. O diabo vai fazer de tudo para te afastar da presença de Deus. E o Espírito Santo, ele vai tocar em você para que você tenha sensibilidade com o pecado. Você não pode hospedar o Espírito Santo e guardar rancor. Você pode ter o Espírito Santo e guardar rancor, mas não pode hospedá-lo, porque ele não tem como se hospedar em você. É possível ter o Espírito Santo e reter uma ofensa, mas você não pode receber o Espírito Santo e reter uma ofensa. Quando você recebe alguém em sua casa, essa pessoa recebe sua atenção e respeito. Nós não podemos hospedar o Espírito Santo adequadamente se guardarmos coisas em nosso coração. Não tem como ter espaço. É por isso que às vezes a vida espiritual da pessoa não progride, não avança, o ministério não avança, ela não avança, porque ela acaba retendo, ela acaba fazendo aquilo que ela não deve fazer. Aí nós vemos hoje casamentos, relacionamentos que estão destruídos, porque uma pequena palavra tirou a pessoa do eixo. Um pequeno comentário. Gente, igreja é lugar propício para isso. Eu vou fazer quase 30 anos de ministério. Olha, se eu fosse olhar para essas coisas, só Jeová sabe das coisas. Te entrega para Deus, gente. Porque as pessoas também têm TPM. Às vezes a pessoa não está num dia bom, ela passa por você, ela não te dá um bom dia. Não é porque ela é grossa, não. É porque naquele dia ela não está bem. Aí nós levamos tudo em conta, né? Aí esquecemos tudo que ela fez, mas lembramos só daquele momento. É igual relacionamento. O casal, assim que você casa, você descobre que a mulher tem uns dias que ela não está legal, né? É aquele dia que, se você falar amor, ela, o que foi? Já aconteceu isso com você? Na sua casa já aconteceu isso? Aí no outro dia ela está, amor, aí você, desincorporou? Mas o que é isso? Hormônio, gente. Mulher tem hormônio. Aí às vezes não gritar, ela quebra um prato. Não pode jogar a faca, né? Porque é perigoso, né? Mas
Acontece. A ofensa, uma das palavras mais comuns para escrever a ofensa seria escândalo, né? Uma palavra grega, que ela coloca justamente como um gatilho. E quando você faz uma armadilha que o animal toca no gatilho, o que acontece? Na isca, a armadilha, ela aciona e captura o animal. E a ofensa, ela é como se fosse uma isca. A isca que o diabo usa, né? E a sua ofensa, ela pode lhe dar uma razão muito boa e lógica para você se sentir ou agir daquela maneira. Mas à medida que você se rende a ela, a doce graça do Espírito Santo se retira. A ofensa vem, é a isca, né? E você pega. É igual o peixe, né? Pegou a isca, mordeu. Aí o que acontece? Aquilo vai fazer com que a presença do Espírito se retire de você. Jesus disse que nós seremos ofendidos nesse mundo. Ele falou isso em Lucas 17:1. Ficaremos ofendidos e magoados. Mas o que fere o sentimento do Espírito Santo é quando nos apegamos aos nossos sentimentos feridos e desenvolvemos teorias, focamos, mudamos de igreja, nos tornamos pessoas que se apegam a emoções tóxicas. Quando permitimos essas emoções tóxicas e as mantemos em nossos corações, elas se tornam amargura profunda. Aí você não consegue desfrutar o melhor de Deus. A amargura, ela é diferente da ofensa. Traição é o que as pessoas fazem com você. A amargura é o que você faz consigo mesmo. A amargura é interna, a traição é externa. Qualquer um pode ser traído, mas a amargura, ela é opcional. Você pode ser traído, mas você pode não ficar amargurado, né? As pessoas vão te trair. Gente, isso é natural. No decorrer da vida isso vai acontecer. Pessoas vão te trair, vão passar por você. Isso vai acontecer. Agora o que você não pode é deixar que você se sinta amargurado, é uma opção sua. Quando você não é um crente em Cristo, é muito fácil cair nessa escolha. Um crente cheio do Espírito precisa entender que o coração do Espírito Santo, ele se quebra, ele se sente quando nós nos apegamos à amargura. O Espírito Santo, ele sente, aí ele se afasta de nós. E aí, quando você libera, né, o perdão para alguém que o ofendeu, é interessante que você não está liberando essa pessoa, você está liberando o seu futuro. Quando você perdoa, quem ganha é você. Coisa fantástica, né? Quando você libera o perdão, quando você vive e decide viver pelo perdão, você afasta de você essas emoções tóxicas e o Espírito Santo começa a produzir em você coisas poderosas. Até uma frase interessante que eu li, o cara diz o seguinte: a falta de perdão é como se você bebesse o veneno do rato para matar o rato, né? Ou seja, você toma o veneno para que o outro morra. Então quando você não perdoa, você está vivendo com a amargura, com um sentimento ruim, em vez de você liberar a outra pessoa. Quem escolhe viver pela falta de perdão deve sempre cavar duas sepulturas, uma para os seus inimigos e outra para si mesmo. Queridos, você pode ler a Bíblia e a igreja, mas se estiver apegado ao passado, o Espírito Santo não pode fluir livremente no seu futuro, nem na sua vida. Leia Efésios 4:29, Paulo fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para a necessária edificação, para que conceda graça aos ouvintes. Olha, o Espírito Santo se entristece com aquilo que sai da nossa boca. Quando nós usamos de palavras moralmente ofensivas. É interessante que quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz quando ele nos enche, que aconteceu lá em Pentecoste, foi o quê? Eles falaram de outras línguas, mas línguas que glorificavam o nome do Senhor. Então, um servo de Deus, ele não pode ter um linguajar que ofende o Espírito Santo de Deus. Quando nós xingamos, falamos qualquer coisa nesse nível, nós entristecemos o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos.
Não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. A nossa boca tem que, como dizem Filipenses, né, ter salmos, hinos de adoração e coisas que edificam. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, ele amaldiçoou e jurou. Esse era o estado de alguém que negou Jesus. Qualquer pessoa que permite que a maldição saia da sua boca, já tem algo quebrado no seu relacionamento com Deus. Aqueles que usam linguagem profana, não têm um vocabulário para se expressar sem recorrer, né, à linguagem suja desse mundo. Nenhum cristão deveria usar esse tipo de linguagem próprio. O Espírito Santo nos dá autocontrole. Quando eu estou com raiva, o nome de Cristo, ele não deve ser blasfemado. Pedro fez isso. Mentir é como um efeito bola de neve, né? Tudo isso entristece o Espírito Santo. E não existe mentira pequena. Ah, pastor, estou falando só uma meia verdade, uma verdade parcial. É tudo mentira, queridos. E o pai da mentira é o diabo. Não importa qual seja o tamanho da mentira. E olha, uma mentira, você sempre tem que falar uma outra para sustentar a anterior. É uma bola de neve, ela só vai crescendo. Quando você assustar que não, ela ficou gigante. Aí não tem como você segurar mais. Smith Wickloffer, ele dizia o seguinte: pedi ao Senhor que me permitisse nunca contar uma história, exceto a forma como aconteceu. Percebi que Deus nunca abençoará o exagero. Olha, um dos nomes do Espírito Santo é verdade. É o Espírito da verdade. Quem está cheio do Espírito Santo fala sempre a verdade. A verdade pode doer? Dói. Mas é a verdade. E às vezes as pessoas se ofendem com verdade. É verdade, gente. Pode doer, mas ela é a verdade. É sempre melhor do que a mentira. O Espírito Santo sempre honra e ama a verdade. É melhor ser pequeno aos olhos do homem e grande aos olhos do Espírito Santo do que exagerar e ferir o Espírito Santo de Deus. Aí, tudo isso aqui que eu estou falando, queridos, é como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Colossenses 4:6, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais sempre como responder a cada uma das pessoas. Olha, se você quer ter a presença do Espírito Santo sempre na sua vida, você precisa ter a natureza do cordeiro. O cordeiro, ele pode ser maltratado, mas ele nunca levanta a cabeça. Ele nunca tenta responder. Ele sempre está com a cabeça baixa, entendendo a posição dele. Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele não era rude, não era mal-humorado, impulsivo, impaciente ou severo. E quando eu li esse texto, que eu falei, cara, eu preciso de alguns textos para falar sobre o Espírito Santo de Deus, para a igreja se encher do Espírito Santo. Mas os textos que Deus me trouxe foi justamente como tristecer o Espírito Santo, como me portar diante do Espírito Santo, porque ser cheio você já tem. Agora, se ele transbordar em você, é para que a sua vida seja realmente algo diferente. Às vezes nós queremos ter aquele ministério, né? Eu queria cantar e o povo ser quebrantado. Eu queria pregar e o povo ser tocado. Eu queria orar pelos enfermos e eles serem curados. Beleza, a receita é essa, não entristeça o Espírito Santo. Viva em paz com Ele. Às vezes nós queremos ter o Espírito, mas Ele é tão sensível. Pensa naquela mulher extremamente sensível. Homens, pensa naquela mulher extremamente sensível. Sensível. Você acordou e não falou bom dia, ela já fica triste, né? O que ela espera? Que você levante e fala, bom dia, meu amor. É o que ela espera, né? Ela se arruma e você fala, você está linda. Pensa nessa mulher. É o Espírito Santo. Quando acordar, Ele quer que você fale, bom dia, Espírito Santo. Que dia lindo você me proporcionou hoje. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela tua presença em minha vida. Quando você for almoçar, Espírito Santo, obrigado por essa comida maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado pela família que eu tenho.
Às vezes nós só ficamos reclamando, aí nós entristecemos, porque o texto diz, olha, não entristeçam o Espírito Santo. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando mutuamente. Você quer ver o céu se abrindo? Está aqui a receita. Você quer ver o milagre acontecer? Está aqui a receita. Parece tão simples, né? São 3 linhas, mas são as linhas mais difíceis de serem colocadas em práticas, porque para isso você tem que morrer no seu orgulho, né? E aí, para a gente caminhar para encerrar, nem sempre são apenas as coisas que pensamos que são. Você guarda ofensa, amargura, rancor ou falta de perdão em relação a alguém e justifica isso porque essa pessoa nunca se desculpou. Sua boca está glorificando a Cristo. Você tem tendências a mentir, exagerar ou ser duro. Falta-lhe ternura, bondade e espírito de doação para com os outros seres humanos. Quando você encontra o caminho da cruz, tomando a estrada em vez do atalho, você começa a experimentar a paz. Quem dá esse descanso? É o Espírito Santo de Deus. Queridos, Ele quer transbordar na sua vida. Como eu falei, você tem uma conta com milhões de reais, mas muita gente perdeu o cartão e a senha e não consegue acessar. Deus tem o melhor para você, melhor para a sua vida, e você só vai acessar isso se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Quem tem o Espírito Santo manifesta frutos. O fruto: paz, amor, não guarda rancor, libera perdão. É difícil, é por isso que nem todos vão viver a plenitude do Espírito. Você quer viver a plenitude do Espírito? Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu queria que você colocasse agora diante do Senhor a amargura no seu coração. Tem amargura no seu coração? Se tiver, peça ao Espírito Santo. Tem coisas que é difícil para a gente perdoar, gente. Tem coisas que não é humano, é transcendente. Às vezes liberar perdão para algumas pessoas é só pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa que te ofendeu nem sabe que você está ofendida com ela. É por isso que nós não podemos guardar rancor, amargura, ofensa. Nós não podemos guardar, porque você impede o seu futuro, o fluir do Espírito na sua vida. Deus, Ele quer usar a sua vida. Nós estamos num tempo de uma grande colheita. Como nós cantamos aqui, Jesus, Ele está para voltar a qualquer momento. Os sinais, eles são muito claros, gente. As coisas que estão acontecendo no mundo são incríveis. Em Dubai mesmo, esses dias, deu uma inundação, coisa que, num deserto, 2, 3 metros de água na rua. Eles não estavam preparados para aquilo. A natureza, ela está anunciando. Olha, Jesus, Ele falou lá em Mateus que os sinais, eles viriam. Os sinais, eles estão aí. Jesus, Ele está batendo a porta. Nós estamos no tempo da grande colheita, de anunciar o Evangelho às pessoas. Deus vai usar você, vai me usar. Mas como Deus vai usar uma vida que não reflete aquilo que o Espírito Santo de Deus é? Deus não tem como usar quem não reflete quem Ele é. Nós refletimos aquilo que nós pregamos. Por isso que é tão sério esse relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes a gente vai no culto e o pessoal faz aquele mover, né? Toca aquela música e toca no seu coração, ministra, e você recebe, cai, pula. Aí sai lá fora, não aconteceu nada. Foi um êxtase momentâneo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo, ela começa a dar fruto, é daqui para lá fora, não é aqui dentro. As pessoas, elas veem uma pessoa que realmente está cheia do Espírito Santo. O marido vê, a esposa vê, os filhos veem, os pais veem, a sociedade vê.
E a sociedade espera a manifestação dos filhos de Deus. Como eu disse, você não perdeu a salvação, você entristeceu o Espírito Santo. E chegou a hora de você se reconciliar com Ele, de você entender que Ele é muito sensível e que Ele te ama, Ele quer você de volta. E se você quiser falar com Deus agora e orar, ore, fale com Ele. É você e Deus agora. Se Ele está tocando no seu coração, é porque, como eu disse, Ele nunca deixou a sua vida. Você foi selado. E como filho pródigo, às vezes a gente se afasta, a gente permite que outras coisas ocupem o lugar. Mas a nossa carne tem que ser mortificada. Eu tenho que mortificar a minha carne todo dia, queridos. Porque se ela não morrer, eu sei que eu entristeço o Espírito Santo. E eu conheço a minha carne, ela grita, ela tem vontades, ela tem desejos. E ela precisa morrer. Quando eu prego aqui, quando eu escrevi tudo isso, eu escrevi para mim. Não pense você que eu não sou o primeiro a estar lendo cada um desses textos e falar, eu preciso mudar, eu preciso me aproximar, eu preciso ter um relacionamento melhor com Deus, eu preciso. Porque eu prego para mim mesmo, eu não prego para os outros, porque a palavra ela tem que ser real na minha vida, porque se ela não for real para mim, ela não é a palavra. Então fala com Deus enquanto nós adoramos, pede Ele, fala, Espírito Santo, eu quero reatar o meu relacionamento com você. E deixa que Ele vai fazer o resto. Ele vai conduzir no resto. Nossa questão é dar o primeiro passo e falar, vem, toma a liberdade. Tira de mim essa amargura. Tira esse ressentimento. Tira esse sentimento do meu coração. E Ele vai trazer para você agora pessoas que precisam ser liberadas. Sentimentos que têm que ser colocados na cruz. Porque o velho homem, ele tem que morrer para que o Senhor possa fluir em nossas vidas.